Há quem diga que todo mundo quer ser influenciador. Mas entre gravar vídeos, fechar parcerias e conquistar seguidores, existe um mercado que precisa se profissionalizar. Afinal, estratégia, posicionamento e credibilidade passaram a valer tanto quanto alcance e engajamento. E para isso, o marketing de influência não pode ser terra de ninguém. Bora descobrir o que anda movimentando esse mercado? Hoje o Fala Mercado vai falar sobre a profissionalização do marketing de influência. Desafios, oportunidades e especialmente necessidades. E para essa conversa, o Fala Mercado chamou duas profissionais que vão ter visões complementares, perspectivas complementares, porque elas vivem esse mundo da influência em atuações diferentes, a gente vai contar para vocês. A Bruna Veronese volta ao Fala Mercado, então, para falar da mesma pauta com outro recorte. Ela é especialista em marketing de influência, em estratégia, na verdade, para marketing de influência. E a Jéssica Lopes é uma influenciadora, então vive esse mundo na prática, no dia a dia, respirando esse mundo que pode se dizer de muito glamour, mas é aquela coisa que quem vê corre não vê... quem vê close não vê corre. Exatamente. A Jéssica vai falar um pouco mais pra vocês. Bom, a Bruna já sabe, a Jéssica, então, neste programa, o protagonismo é do mercado, portanto, eu tô aqui só pra vocês falarem. Preparadas? Preparadíssimas. Então, vamos lá, já nasci pra brilhar. Se não é pra brilhar, não me chama. Eu quero começar, então, didaticamente explicando para a nossa audiência que a Bruna, na Name, que é a empresa dela, não é uma agenciadora de influenciadores. Então, ela não tem o casting, né, Bruna? Exato. Então, explica para nós exatamente qual é a tua atuação quando a gente fala sobre marketing de influência. Então, nós achamos mais estratégico posicionar a Name como uma assessoria de marketing de influência. Assim, a gente consegue ter uma liberdade maior para trabalhar com vários nomes. Porque tem alguns nomes aqui em Porto Alegre, e fora, obviamente, também, que tem agência. E aí, se nós nos posicionássemos como agência, acabaria tendo um conflito e também acaba confundindo as marcas que nos contratam, achando que ficaríamos limitados àquele grupo, né, aquele casting de influenciadores. Então, para nós, de fato, ficou melhor o posicionamento de assessoria. E aí a gente atende os clientes de acordo com a necessidade que eles precisam. E aí a gente consegue, inclusive, contratar e contatar agências de influenciadores para buscar os nomes que a gente precisa para ações específicas. Vocês têm mais liberdade com esse casting, Exato. assim, né? De atuar no antes da contratação. Exato, é isso, exato. A Name entra na estratégia. A gente entra na estratégia justamente para entender o todo, né? E também para que o marketing de influência, ele entre como uma parte da estratégia toda do marketing, e não só na hora da contratação, né? É lá no final, aí vamos buscar agora alguém para contratar os influenciadores. Não faz muito sentido, né? Então a gente tem que entrar lá no início para co-criar junto com a marca o que eles precisam. E não foi de ontem, né, Não. que tu começou. Não, tô nesse mercado desde 2018, Faz 10, então. Bastante tempo já, na primeira agência oficial aqui, específica de marketing de influência aqui do estado. E desde então eu venho construindo esse relacionamento com nomes como o da Jéssica. Olha o gancho, adorei. Jéssica, a gente falava antes de começar as câmeras aqui, tu realmente começou quando tudo era mato, né? Sim, há 17 anos nesse mercado. Comecei em 2009 com o meu primeiro blog, que eu conheci através de uma comunidade no Orkut. Olha então, só. assim, estamos aqui, ó, indo a fundo na história da internet. Pra vocês que estão nos ouvindo e não sabem o que é Orkut, dá um Google, por favor. Dependendo da geração que estiver nos assistindo, né? Não, e aí uma comunidade, eu amo maquiagem. Ai, e no sim. fórum, dentro da comunidade, Muito legal. eu conheci o primeiro blog. Eu achei aquilo ali muito extraordinário. E falei, cara, eu acho que eu também quero fazer isso. Mas assim, sem nenhum olhar profissional, porque na época não existia isso. Esse mercado, ele ainda não existia. De fato, a gente foi muito... Quanto tempo pra vir o primeiro trabalho nessa área digital? Em torno de uns 5 anos. Uau!
Sim. Então, na verdade, era um hobby no início, Total. né? Porque Bom, eu tinha 16 anos de idade. Eu fazia eu estudava de manhã, de tarde eu gravava com o uniforme da escola, pendurava, assim, vários livros, um em cima do outro. Já gravando vídeo. Posicionava a minha Cybershot cor-de-rosa. Ai, meu Deus! Que eu tinha ganhado de presente de 15 anos. Adorei. Gente, é anos 2000, total isso daqui. Uma Cybershot rosa, adorei. Gente, de novo, pra quem estiver nos assistindo e não sabe o que é uma Cybershot, dá um Google e bota no Google imagens, inclusive. Sim. Ela é linda. Não, ela era demais. Virava o visorzinho, eu conseguia me enxergar gravando. Era algo. Muito, muito bom. É exatamente isso que a gente quer entender, né? E por que a gente vai falar muito sobre profissionalização de influenciadores? Porque quando uma Jéssica Lopes começa nesse mercado, em 2009... até a gente estava conversando, né? Eu começo a acompanhar blogs, de fato, ali por 2011. E aí, de 2009 pra cá, é assim, a mudança, ela é gigantesca, né? Eu sempre faço essa comparação para algumas pessoas entenderem que, assim, do Mirk, ICQ, vamos lá, do não, MSN. chat do Terra, MSN, de lá até chegar ao MSN foi um super passo, né? Assim, levou mais tempo. Agora, do MSN pro WhatsApp, pro Messenger do Facebook, é muito rápido. Então, tá tudo mudando muito rápido e como tudo precisa de profissionalização, precisa de não apenas regulamentação, porque a regulamentação impressionantemente tá acompanhando, né, assim, as questões legais. A Bruna vai trazer algumas coisas aqui. Que, por exemplo, a Jéssica falou agora, né, eu tinha 16 anos. Hoje seria bem mais difícil. Com certeza. A gente tem mais controle, né, hoje, de menores de idade. E necessário, né, Bruna? Conta um pouco pra gente, quero ouvir um pouco de vocês. A Bruna, claro, com essa visão mais de negócio, né? Quero ouvir um pouco da Jéssica sobre como é que viver essa transformação, né, desde que tudo começou. Então, qual é a tua visão do mercado hoje sobre qual a necessidade deste mercado hoje? Para mim é muito claro que tem alguns influenciadores que ainda não enxergaram que eles não representam a si mesmos quando eles fecham um negócio, uma publicidade. Ali eles estão representando um negócio. Então isso para mim é o que eu sinto muita falta. Então a galera se coloca muito no lugar de si. Eles acham que eles ainda estão protagonizando aquela situação, mas eles estão representando o negócio. Eles estão representando a agência que está contratando eles estão representando a marca que eles vão fazer a publicidade. Então isso, assim, é o que me deixa muito ainda ansiosa na hora que eu tô na frente do cliente e do influenciador para uma reunião, por exemplo, de briefing. Me bate esse nervosismo, que os influenciadores, a grande maioria, ainda não se enxerga como empresário e não vê essa necessidade de se profissionalizar no sentido de negócio mesmo, sabe? Acho que falta muito essa visão ainda. Ainda que precisa existir essa questão da autenticidade, do perfil do influenciador. Isso tá dentro da estratégia e esse é o teu papel, né? Sim, é que eu vejo muito assim, que a parte da frente da câmera, eles estão super preparados. E aí, quando precisa dos bastidores e toda a parte de negócio, como qualquer negócio, temos um problema, sabe? Tá difícil ainda, então... E pra ti, Jéssica? É isso mesmo? Como é que tá? Como é que é essa visão de quem tá produzindo conteúdo? Bom, eu concordo plenamente com a Bruna. Eu ia falar assim que eu tenho uma visão dos dois lados, no sentido de ainda falta da parte das marcas que eu acredito que já melhorou muito. Bom, eu peguei desde o primórdio, né? Eu vi tudo isso acontecer. Então, atualmente, já existe uma clareza muito grande de que, por uma maior assertividade de uma campanha, de uma publicidade, você não pode engessar o influenciador. E, para isso, é importante esse trabalho estratégico pré-contratação, que é entender que influenciadores que casam com aquilo que você quer comunicar. Porque tu não pode pegar uma Jéssica Lopes e colocar numa caixinha e moldar uma comunicação que não tem a ver comigo, com a minha personalidade, com o brand que eu construí, com a relação de comunidade que eu construí. Porque as pessoas, elas percebem, elas veem essas diferenças. E aí as coisas não fluem da melhor maneira. E da parte do influenciador, o que a Bruna trouxe é
assim, eu não tiro nada do que ela trouxe, que é exatamente, falta uma profissionalização gigantesca no sentido de se enxergar como empresa. Então, porque é isso, uma coisa é o conteúdo que a gente grava, é o que vai para a rede social, que inclusive precisa ser estratégico também. As pessoas precisam entender criação de conteúdo como uma construção estratégica de uma comunicação que precisa ter um objetivo para ser mais assertiva. Mas isso para fora das câmeras, o que precisa, né? A verdade é que a gente precisa se enxergar como uma empresa que é ali, como a Bruna trouxe, a gente está representando a agência que nos contrata, a marca que nos contrata, mas a gente também está nos representando. Então, toda a postura que a gente tem no offline vai impactar, inclusive, futuras contratações e relacionamento com marcas. E tem que fazer sentido para o teu público também, né? Com certeza. Então... Com certeza. São muitas camadas que precisam ser então, analisadas. Isso é interessante, né? Porque quando a gente vê assim, fulano tá fazendo uma publi, né? O que muita gente pode pensar, e os próprios influenciadores, ou aquelas pessoas que querem ser influenciadoras, que é assim, recebeu um texto, né? Gravou, ganhou de pingou na conta, o Pix e tá pronto, né? Quando na verdade existe todo um processo anterior, né, Bruna? E depois a Bruna vai falar um pouco mais, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, que é também uma questão de burocrática, né? Nossa. De documentação, de exigências jurídicas, etc. A Jéssica comentou também, né? Quando surge o primeiro trabalho que vão te pagar, o que eu faço com isso? Exatamente, eu já não sabia aconteceu? assim, tipo, gente, como que eu recebo esse dinheiro? Não pode simplesmente cair na minha conta. Porque assim, como a gente pegou ali, de fato, um início... os primeiros 4 anos de influência, as marcas já começaram a olhar. Mas aí, primeiro era um recebido. Eu lembro que as primeiras relações comerciais que não envolviam dinheiro eram parcerias. Então, marcas que tinham maquiagem, que não eram nem grandes marcas, eram lojas independentes de pessoas que compravam, revendiam, enfim. Faziam parceria com esses influenciadores. Então, eu lembro que no início eu todo mês recebia paletas de maquiagem e os kits de pincéis. Agora eu vou pegar uma nostalgia, paleta de 120 cores. Ai, meu Deus, Era assim, tinha camadas. E aí vinha kits de pincéis, de 30 pincéis, 20 pincéis. Então eles mandavam, isso era interessante pra gente ter insumo pra gravar os vídeos. Na época o foco, pelo menos o meu foco era grande em maquiagem, depois que a gente foi elaborando as outras camadas de conteúdo, exatamente, né? Os outros nichos, mas no início foi muito assim. E aí, quando veio o primeiro trabalho pago, me veio aquilo assim, não pode simplesmente cair um valor na minha conta sem uma formalização. E aí foi aí que eu fui entender qual eram as minhas possibilidades. E em 2014 eu abri minha empresa, meu primeiro CNPJ, ainda em formato de MEI. Então claro. Foi isso, assim, ok, como que eu consigo formalizar o que eu tô fazendo neste momento? E era algo tão novo que a gente não sabia sequer os quinais a colocar. Então, assim, o meu primeiro foi algo relacionado com edição de listas e materiais gráficos. Porque não tinha de publicidade e propaganda, não tinha nada que justificasse. E aí, com o tempo, a gente foi, hoje, dentro da nossa empresa, que inclusive é uma empresa que pluraliza os meios de monetização do trabalho digital. Então, não é apenas publicidade, tem um lado educacional, tem um lado estratégico, tem um lado de consultorias. Hoje, a gente, de fato, tem uma empresa que abrange, que é um grande guarda-chuva, que abrange vários braços pra gente usufruir da minha imagem digital. Então, hoje, a gente tem uma lista de serviços que a gente presta e que a empresa está ali adequada para estar fazendo. A Jéssica trouxe um ponto, acho muito interessante, porque eu pego uma época de consumir os influenciadores e também como o mercado da comunicação, né, Bruna, a gente começa a ouvir muito isso, de muita gente querendo ser influenciador para viver basicamente de recebidos, né? Era uma coisa assim que... Ai, mas ela ganha tudo. Ai, mas ganha presentes, mas ganha isso, mas ganha... Gente... É muito mais. E a Jéssica deu o nosso gancho aqui, que é o KINAI, né? Então, Bruna, vamos lá. O que é isso? Em que momento isso entra, né? Que o KINAI é ali onde tu vai, dentro do teu contrato, da tua pessoa jurídica, tu precisa informar onde tu vai, o que tu é apto a fazer, né? Que tipo de serviço. Se tu tá no Simples, tu precisa de um contador, e aí o contador vai te orientar ali qual é o melhor KINAI que tu utiliza, inclusive para pagar menos imposto. Então, essa parte é bem estratégica. Se tu ainda tá no MEI, né, tu pode escolher ali dentro dos serviços, dentro dos canais que tenham a ver com marketing,
o que melhor se enquadra. Mas um ponto importante é que, por exemplo, tem marcas grandes hoje que não aceitam influenciadores que são MEIs. Porque não tem um CNAE específico de influenciador, Olha por só. exemplo. Então, tu vai prestar o serviço de marketing em algo geral. Nós temos clientes que não aceitam influenciadores que têm MEI justamente por não ter nenhum CNAE específico. E aí, certamente, já aconteceu de perder... Já aconteceu. Perder negócio, perder contrato Já por conta aconteceu. desse detalhezinho. Ou então atrasar o pagamento. Sim. Aí tu fica 2, 3 meses sem receber até conseguir ajustar. Porque tem o tempo ainda que o contador precisa para fazer a troca de MEI para Simples, né? E dentro de uma troca de MEI para Simples, tem que ser muito estratégico o teu planejamento. Por isso que o influenciador ele precisa se enxergar como uma empresa. Exato. Porque precisa ter um planejamento, inclusive, de expansão do teu negócio. Porque se tu é MEI e tu tá planejado a ter um faturamento X, que ali gira em torno de 80 mil, né? Acredito que não mudou muito. E aí tu vai fechar um contrato que você precisa desenquadrar, mas e depois? Você vai conseguir sustentar um faturamento que justifique essa migração pro Simples? Exato. E tu tem o contador que tu precisa pagar. Então isso precisa estar contabilizado dentro do teu custo mensal, né? Enquanto tu é MEI, tu não precisa. E talvez venha, assim, um contrato que te exija desenquadrar, mas não é um contrato que financeiramente justifique uma mudança de status da tua pessoa jurídica. E aí depois como que você sustenta esse Simples a longo prazo? Porque é uma tomada de decisão importante de crescimento empresarial sair do MEI para ir para um Simples. Que não pode ser uma coisa emocional. Não pode ser emocional. A marca tal me chamou, então eu preciso trocar. Não, calma. Porque ele é super sazonal, né? É lógico. E pode ser que tu trabalhe pontualmente com essa marca e a coisa depois não reverbere, não perdure. E aí, então só precisa pode ter esse trocar planejamento. de novo em um ano. Não, tu só pode voltar de novo em um ano, né? Não, e quando tu muda, são camadas, né? Camadas. Porque quando tu muda, tu ainda paga imposto retroativo daquilo que tu faturou no ano como MEI. Quando tu desenquadra. Então também tem... Você está entendendo? Então tu tem que ter o olhar de contadora. Tu precisa ter o olhar direito dentro, como advogado do teu negócio, dentro das possibilidades ali de contrato que tu tens. Tu precisa ter um olhar estratégico, toda a parte de frente da câmera, administrativo, financeiro. Performance para estar ali Dados, atuando métricas. e criando conteúdo. Eu quero aprofundar esse assunto. Eu quero, porque elas começam a falar, minha cabeça começa a explodir de dúvidas e curiosidades. Mas antes da gente continuar esse papo, eu preciso lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Corsã. Estão abertas as inscrições para o 2º Prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Então, se você é jornalista ou profissional de comunicação aqui no Rio Grande do Sul, inscreva o seu trabalho e concorra com reportagens sobre saneamento, saúde pública e meio ambiente. As inscrições vão até 20 de dezembro. Bom, a gente falou um pouco sobre essas muitas camadas que envolvem, né? Por isso que eu falei, meu Deus, está explodindo na minha cabeça, né? Tem uma questão, por exemplo, jurídica, né? Acho que a gente não vai entrar muito a fundo, porque não é a nossa área de atuação. Mas tem uma questão de limites, tem uma questão de perigos, tem uma questão de exigências que também precisa ser olhado, né? Assim, não apenas do profissional enquanto a sua burocracia, o seu negócio, mas também o que o seu trabalho pode gerar, né? Por isso que a gente começa o episódio dizendo: marketing de influência não é terra de ninguém. Cada vez mais ele está se profissionalizando e, portanto, se regulamentando. Então, eu queria um pouco dessas experiências de vocês, nessas questões jurídicas. O que vocês acham que é problemático, o que impacta, o que pode acontecer ou se já aconteceu. Que realmente, como a Bruna falou sobre a questão do CNAE, né, ou a questão do pagamento, enfim, a gente perde esse contrato por isso e, portanto, o mercado perde dinheiro, né? Os nossos profissionais perdem dinheiro e as marcas também. Já passei por situações onde a marca não queria que o influenciador postasse fora do contratado. Então, não podia citar a marca fora do contratado. Então, isso daí é o tipo de informação que o influenciador ele tem que tomar muito cuidado. Então, eu sempre oriento, faça um contrato de tudo, mas principalmente leiam os contratos. Não pode só assinar o contrato. Porque tem pormenores que tu pode perder, além de perder, pagar multa sobre alguma coisa que não foi feita ou que foi feita errado, sabe? Então, tem que realmente tomar cuidado. Tá cada vez mais sério. É o legítimo combinado não ser caro, Bruna. É isso. E as marcas, elas estão entendendo cada vez mais o alcance e o impacto do influenciador. E aí, por isso, os contratos, eles estão cada vez mais específicos e mais detalhados e vindo com mais cláusulas que contemplam, e isso é algo que a gente precisa ter muita atenção, que contemplam comportamentos para além da tua publicidade.
Não vamos longe. Agora a gente está chegando perto da época eleitoral. Gente, esse tema é extremamente importante. Eu não acho que as pessoas não têm que se posicionar, mas elas precisam entender que posicionamento... Fecha portas. Exato. Pode fechar. Tem que estar muito alerta. Então, daqui a pouco até olhar se dentro do contrato que tu tenha de maior tempo com alguma marca, se não tem alguma cláusula sobre posicionamento. Não, e não só sobre posicionamento, como assuntos sensíveis, né? Que podem induzir a posicionamentos que talvez nem seja o do influenciador, mas que são temas mais sensíveis. A gente estava até conversando esses tempos numa reunião de pauta, né? Aqui com a produção. E a gente falou assim, tem o case que todo mundo conhece, já dá pra falar como um case, que é a Fernanda Torres com a Havaianas, né? E aí, por quê? Porque existia um momento político ali delicado, em que, então, a direita não se apropria, não, né? Acusa a marca de um posicionamento político. E é claro que, assim, poderia haver vários questionamentos. Imagina que uma marca como a Havaianas não vai se dar conta que a Fernanda Torres acabou de gravar um filme, né? Eu ainda estou aqui, enfim, não quis fazer esse... Ok, não é isso, mas assim... Mesmo aquilo que pode parecer um simples comercial, né? E a gente nem tá falando de influenciador, né? A gente tá falando de um comercial de fato. Então, existem temas que são sensíveis, né, Jéssica? Não, com certeza. E como da parte do influenciador, a gente tem que entender que o nome influenciador carrega um peso. A gente está influenciando outras pessoas e que existe uma grande responsabilidade dentro disso. Então, o influenciador, ele precisa entender quais são as regras do CONAR, que é o órgão que regulamenta as publicidades, para entender se a forma como você vai fazer essa publicidade não está ferindo alguma regra, porque você pode sofrer ali processos internos ou depois ir para a esfera judicial, se você descumprir. Tem questão de responsabilidade. Então, se alguém compra algo a partir de uma publicidade sua e venha a ser lesado, você pode acabar sendo responsabilizado por isso também. Então, tem muitas camadas que volta para aquela... A gente sempre falando de muitas camadas, mas volta porque a gente estava falando anteriormente de o influenciador, ele precisa se ver como uma empresa. Então ele precisa ter esse olhar cauteloso para o que ele está se vinculando. E outra não coisa, é só dinheiro. Agora eu lembrei de uma situação que aconteceu conosco tem, acho que, um mês. Foi solicitado pra gente um influenciador, a gente faz uma varredura para entender o que esse influenciador está falando, onde que ele já se envolveu. E aí um ponto que até então conosco não tinha acontecido ainda, os reposts. E a gente mandou esse influenciador para a marca fez uma análise, até então tudo certo. Na hora dos reposts, ele tinha repostado conteúdos sensíveis. Eu lembrei desse caso, por causa disso, porque o que tu trouxe. E aí eu vejo que não foi uma coisa de propósito, mas às vezes no dedo ali, no scroll. Cuidar o que tem que entrar ali para ver se não... Tem muitas camadas. Volta de novo, tem muitas camadas. E realmente tem que estar de olho em tudo. O influenciador, ele precisa ter vários braços. Ele realmente é um empreendedor. Não é uma pessoa somente. E por isso que chega um momento de profissionalização, de alcance que tu chega, de faturamento, que não tem como tu levar esse negócio sozinho. E aí vem a necessidade de você se posicionar como uma empresa, de fato, com mais pessoas, mais braços dentro dessa empresa. Então, hoje, eu comecei, presa, né? Eu MEI lá, o microempreendedor individual. Fui por muito tempo, depois o meu marido entra como sócio, e aí a gente já divide ali um pouco a carga, mas ao mesmo tempo ainda segue a gente por um período sozinhos. Depois vem o primeiro colaborador, hoje a gente tem uma equipe que gira ali em torno de 8 pessoas envolvidas em todo o processo. Gente. Então, porque é isso, tem alguém para olhar para a esfera jurídica, para a esfera contábil, para olhar só para a estratégia, para a produção de fato, porque é muito conteúdo a ser produzido. Para reputação, para esse monitoramento, para olhar para métricas, né? É importante também que a gente fale assim que existem coisas, como disse a Bruna, né? Porque, gente, bem ou mal ainda que, tem que se ver como empresa, né? Mas são seres humanos, né? Então, assim, são seres humanos com posicionamentos, com preferências e, portanto, com falhas, né? Não, então, assim, esse caso, né, que a Bruna já tinha comentado antes comigo, que era assim... Sabe o que me lembrou isso, gente? O meu pai tem 66 anos, ele é o campeão de botar alguma coisa que ele quis mandar pra alguém no grupo de WhatsApp no status. Então, volta e meia tem, assim, uma mensagem comprometedora...
tem extrato de banco, assim, o comprovante de Pix. Ele vai enviar. E coloca no status. No status dele. Então, claro que no caso dele, né, a gente tá falando de uma pessoa de 66 anos, enfim, não vai ser um influenciador. Mas assim, essa rapidez, às vezes é isso. Às vezes, poxa, eu tava passando o dedo. Isso pode dar um super problema. Então, não é apenas se olhar como negócio. Isso tem que acontecer, isso precisa profissionalizar. Mas também entender que, como pessoa e como seres humanos, vocês influenciadores, estão literalmente influenciando na vida. E uma coisa também que a Bruna fala bastante, eu quero ouvir ela agora um pouco sobre isso, que é... a gente sabe, a gente já falou bastante, né? A autenticidade, o perfil do influenciador, se casa com a marca, a Jéssica trouxe, né? Poxa, dependendo do posicionamento da Jéssica, não vai botar ela numa campanha que não vai passar, né, essa mensagem. E aí a Bruna também entra, né, com essa coisa da estratégia, de mapear, mas o quanto também é papel do influenciador entender para que marca ele tá atuando, né? A gente tem que saber dizer não. Sabe, a gente tem que... E é algo que eu entendo, principalmente para quem talvez esteja começando nesse negócio, porque muitas vezes os valores vislumbram, vem campanhas significativas e que tu pensa, nossa, na minha vida offline eu não conseguiria fazer este valor. Entretanto, você precisa saber dizer não. Não só por conta da responsabilidade, mas também de um ponto de vista estratégico de... Se eu não me encaixo aqui, eu não vou ofertar um resultado positivo para a marca. É preferível eu dizer não neste momento, mas não acabar influenciando a minha reputação como influenciadora para esse mercado. Porque se eu vou e vejo que eu não tenho nada a ver com essa campanha, mas vou lá e topo participar, não dou resultado... essa marca provavelmente não vai me considerar em outras que talvez eu me encaixasse em outro momento. E do outro lado também, né? Porque o dizer sim também é se comprometer com a marca. E, portanto, tu precisa estudar essa marca, tu precisa entender o público dela, tu precisa se apropriar dessa marca, né? Perfeito. E o que a Jéssica trouxe ali com relação ao dizer não, eu passo por isso com bastante frequência e foi daí que veio esse pensamento muito de gente, tá errado isso aqui, temos que profissionalizar esse mercado. As coisas ainda não estão organizadas. Porque a gente passa por situações onde o influenciador às vezes está na frente do cliente e ele reclama de alguma coisa daquela marca. Que ele deveria ter falado daqui a pouco para a pessoa que está contratando. E a gente passa por isso com frequência. Outra coisa, entendeu qual é o prazo. Que na publicidade, gente, os prazos eles são para ontem. Tu aceitou o prazo e aí chega na hora da execução do trabalho e tu não consegue cumprir aquilo ali. De novo, tu tá representando, não é só o teu nome, tu tá representando empresas por trás que já te passaram essas informações e que tu deu ok, sabe? Então, essas situações, assim, elas nos deixam bem perdidas, sabe? Poxa, isso aqui já foi passado. Sim. E aí chega o cliente, parece assim, ó, tá, mas vocês não informaram? Sim, gente, a gente já informou. E aí tem algum problema ali na ponta final que a coisa não tá indo. E essa é uma área que, diferente das demais, se mistura muito a vida pessoal, o CPF com o CNPJ. Porque, querendo ou não, por mais que exista uma empresa e exista muita estratégia no que eu estou desenvolvendo, eu falo, nada do que eu faço online é por acaso. Tudo tem um porquê, tudo é estratégico, mas isso não quer dizer que não seja verdadeiro. Sim. Então, assim, eu preciso colocar a Jéssica de uma forma estratégica ali para passar uma mensagem, mas não deixa de ser a Jéssica. E esse é um ponto que muitos influenciadores têm pouca facilidade em separar o que é o CPF do CNPJ. Então, assim, tem certas opiniões, tem certas coisas que não cabem. Se tu fosse um CLT dentro de uma empresa, você não iria falar determinadas coisas. Exato. Perfeito, já não caberia lá. E aí, muitas vezes falta esse exercício de, tipo, se eu fosse funcionária nessa empresa, que é uma empresa, se eu falasse isso, se eu como que seria, como isso iria repercutir? Então, essa pode ser uma autoanálise interessante para o influenciador fazer. Importante, gente. Dentro dessas experiências de vocês, como a gente falou, né, não chegaram ontem nesse mercado, quais são os erros que vocês veem mais comuns, assim, tanto da parte das empresas quanto dos influenciadores, que às vezes ou atrasam essa profissionalização ou escorregam, né, enfim, que fazem... E às vezes ensinam, né? Porque, afinal de contas, é isso que torna ele mais regulamentado e mais profissional. Erros, assim, que vocês veem com frequência. Das empresas, ainda é a questão do prazo. Para nós, é o que mais aperta. Realmente, as coisas, elas serem feitas muito rápidas.
E principalmente agora quando a gente precisa tratar de publicidade com menores de idade. O prazo ele é o mesmo para entregar, só que para a gente conseguir alvará hoje eu preciso de uns 45, 50 dias no mínimo, O que é esse alvará, Bruna? Só pra gente deixar mais claro, mais didático. Assim. Que agora, em 2026, sempre precisou de alvará, tá, gente? Desde 1999. A informação que a nossa advogada nos passou. Sempre precisou. Mas agora, a gente precisa de alvarás publicitários e mais detalhado. E esses alvarás, eles estão demorando ali em torno de 45 dias. Alvará é um trabalho, como a gente precisa trabalhar com menores, né, em alguns casos, o ECA precisa autorizar que esse menor ele faça esse trabalho, então tem que ser algo regulamentado. Então a gente tem 2 tipos de alvarás. O alvará permanente, que todas as não crianças, porque perfis com menor de idade não pode ter, né? Então mães que tenham menores de idade aparecendo nos seus perfis precisam, que é um alvará permanente que a Meta precisa, e aí tu precisa apresentar lá para a plataforma de 6 em 6 meses. E o alvará publicitário, que é o alvará para aquele trabalho específico. Então, a gente pede com as informações do trabalho contratado. E como agora surgiu essa questão desse alvará permanente, o Ministério Público está com vários alvarás para serem feitos. E eles analisam caso a caso. Porque eles vão olhar o perfil, se aquela mãe já tinha feito muitos trabalhos anteriormente com aquela criança, se não tem uma exploração, se realmente tem uma conta para aquele menor de idade, se o menor de idade, por exemplo, tem um laudo do psicólogo dizendo que ele pode fazer trabalho. São muitas camadas. São muitas camadas. A nossa frase agora. Então, realmente tem muitas informações que a gente precisa passar para conseguir esse alvará. E aí agora, os alvarás das campanhas ficaram ainda mais de lado. Então, a gente tem um prazo apertado em relação a isso, tá? Então, para mim, prazos. São os prazos. E aí, com os influenciadores, eu vejo que é essa organização do bastidor. Então, é entender como é que emite a nota fiscal, é ter os canais certos, é que todos tenham nota fiscal, tipo, 2026. Alguém que trabalha com internet, com produção de conteúdo, não ter um CNPJ, pra mim já começa a ficar assim, tá, mas tu realmente é profissional? Tem alguma razão, daqui a pouco tu não posso? Porque quando vê a pessoa tem um trabalho de CLT ali, que ela tá... Mas esse CNPJ precisa estar ali vinculado de alguma forma, seja a agência que vai emitir, alguém que vai estar responsável. Tem que ter. Isso tem que existir. Então eu vejo nos influenciadores ainda praticamente toda a parte dos bastidores de trabalho. Porque eu acho que tem... como a gente falou, né, no início, eu brinquei com a Jéssica sobre essa coisa, o mundo glamourizado do influenciador, né, quem vê close não vê corre. Então, assim, me parece muito também que tem da parte dos influenciadores esse desconhecimento por achar que é fácil, né, ligar a câmera e sair falando. Mas eu acho que é pouco tempo de atuação, tu já entende que não é por aí que a banda toca. E uma coisa que precisa ser muito clara para quem decide entrar nesse mercado é que você precisa trabalhar muito antes de ser remunerado. Ai, perfeito. Assim, o que a gente faz... Gente, assim, eu publico o quê? Uma média de 14 conteúdos semana só no meu Instagram, no feed. São 2 por dia, pelo menos. São 2 por dia, uma média. O que vem de publicidade representa o que eu preciso fazer orgânico. Tipo, eu preciso fazer 20 orgânicos para ter uma publi. Então tem muito trabalho que não é remunerado. E isso precisa ter esse entendimento que não vai se abrir a câmera e sair ganhando dinheiro. Apesar de que hoje o mercado de influência, a creator economy, ela te dá múltiplas possibilidades de ganho. Não é só a publicidade. Tem a parte de afiliados, tu pode desenvolver produto físico. E tem assim um leque de possibilidades que tu pode monetizar a sua imagem. Mas nada te garante um ganho imediato. Existe a plantação, né? Eu acho que para qualquer negócio. Para qualquer negócio. E se o influenciador se perceber como um negócio, como uma empresa... Ele vai ver isso, né? entendeu? Então não é... Existe um tempo de maturação, enfim... Gurias, a gente tá quase aqui, a gente tá se encaminhando pro final aqui, mas assim, se a gente for falar de habilidades, tá? Do ponto de vista, e aí falando para os influenciadores, assim... Quais são essas habilidades que vocês acham que esses influenciadores precisam ter, especialmente para se manter no mercado de marketing de influência de forma relevante, sustentável,
né? E portanto, profissional, assim. Que habilidades são essas? Que skills são esses? Eu colocaria a habilidade de vendedor. Dele. Do negócio dele. E aí ter esse olhar, que é o que a Jéssica trouxe, por exemplo, se eu trabalhasse numa empresa, eu poderia fazer isso, eu poderia ter esse tipo de postura. Então ele tem que ter um olhar realmente de negócio, de vendedor do seu negócio. Eu sinto que é o que falta. E tu pode levar isso além de habilidades de venda direto, porque assim, por mais que seja algo que eu briguei por muito tempo, eu como influenciadora da velha geração, eu briguei por muito tempo de... Influenciador não é o vendedor da marca. Ok, a gente vende, vai ter o link, vai induzir a compra, mas a gente tem todo um trabalho que é para além da venda. Então tu não pode, por exemplo, a remuneração do influenciador não pode só vir de uma venda. Mas tu dominar skills de venda, gatilhos mentais, coisas para tu usar na tua comunicação é muito importante. Mas eu diria... 2 skills que eu vejo como, assim, importantíssimas. Habilidades que precisa ter. Adaptabilidade, porque é um mercado que está em constante mudança. Então, o que dá certo há um mês atrás pode não dar certo mais e você precisa se adaptar para ontem. Não dá para se apegar. E eu falo isso, assim, com dor no coração de ser uma taurina que não gosta de mudanças e trabalho com algo que exige que eu mude o tempo inteiro. E não eu mude como essência, mas que eu esteja o tempo inteiro mudando estratégia, mudando o direcional de conteúdo, porque precisa. A gente precisa ler o mercado e entender para dançar conforme a música, mas sem perder quem tu é. É um ponto importante. Esse é o gancho pro nosso fechamento, inclusive. A gente vai chegar lá. E a segunda grande skill que eu vejo é a inteligência emocional. Porque você está exposto para o mundo e você vai receber tudo que é tipo de interferências na sua vida, de comentários, de opiniões. Você tem que lidar não só com o público, você tem que lidar com a marca, você tem que ser empresa, você tem que saber dividir CPF de CNPJ. Isso é complexo. E se você não tiver inteligência emocional, você vai enlouquecer. Então é aquilo. Se eu tiver que dar uma dica pra... Eu quero trabalhar com influência. Não espere que eu te fale que você precisa ter luz X, câmera Y. Eu vou falar que você precisa fazer terapia. Eu vou falar que você precisa ter inteligência emocional, que você precisa ter estabilidade emocional para lidar com o que esse mercado te exige. Porque é um mercado desafiador, que exige que você tenha uma maturidade gigantesca. Não é só gravar o vídeo. O gravar o vídeo é a parte mais legal, mas assim, é a ponta do iceberg. Existe 90% do que as pessoas não estão vendo que está acontecendo no bastidor para fazer esse negócio acontecer. É muito, muito importante, gente, porque ainda que a gente diga, não é terra sem lei, não é terra de ninguém, mas a interatividade que o influenciador proporciona, e ele vive disso, porque ele vive dos seus seguidores. Do lado de lá, existem pessoas que estão protegidas por uma tela, né? Eu chamo, inclusive, carinhosamente as redes sociais de o esgoto da sociedade, né? Porque ali tem coisas muito legais saindo, mas assim, gente... E aí eu ouço muito, né, consumo muito depoimento, enfim, de influenciadores, de humoristas, de atores, enfim, que assim, eu fui salvo pela terapia, porque é um lugar de muita... É hostil. É muito hostil. É hostil. É muito hostil. E emocionalmente parece que as pessoas ficam corajosas ali, né? Todo mundo se engrandece. Todo mundo não, né? Mas existem as pessoas que se engrandecem. E ali, aquilo, né? Não tem como mudar. Não tem como mudar o outro. A gente só tem... O nosso único controle é mudar a forma como a gente lida com o que o outro faz. Perfeito. Então, por isso que a inteligência emocional, estar com a tua saúde mental em dia é extremamente importante. Para todas as áreas, mas principalmente para uma área onde você vai estar nu em frente às câmeras. Porque é isso, justamente por essa pouca facilidade de uma separação de um CPF, de um CNPJ, tu vai estar lá no teu trabalho com pessoas julgando a sua vida pessoal. O tempo inteiro. E você precisa saber lidar com isso. Gente, eu não tenho nem mais o que dizer depois do encerramento dessa menina, né? Que assim, ó, foi cirúrgica. Tem muito assunto legal, inclusive, pra gente falar sobre... Renderia muitas horas de conversa. Muitas horas, são muitas camadas. São muitas camadas, são muitos olhares pra esse mercado, né? E aí o Fala Mercado quis trazer isso, né? O nosso episódio de hoje foi pra tentar mostrar que existem, sim, muitas oportunidades legais, mas tem muitos desafios e precisa se profissionalizar, precisa se posicionar como
de fato, essas exigências vão... E a Jéssica trouxe algo incrível, né? Que assim, muda muito rápido, né? Então é uma lei, é uma exigência, é um documento que precisa, é algo que não pode mais, é sazonal. O algoritmo muda. Também é uma vida sazonal, porque assim, campanha política. Poxa, para alguns, hora de ganhar dinheiro. Para outros, putz, não vai dar para fazer. Exatamente. Copa do Mundo, poxa, para alguns, vamos lá. Para outros, aqui não vai dar muito. E não dá para querer tudo. Tem que entender, inclusive eu vejo assim que o influenciador agora ali por outubro já é um momento que ele precisa fazer o planejamento para 2027, claro. Quais são os meses que eu gostaria de atuar, quais são as marcas que eu quero trabalhar, sabe? Então é realmente ter esse olhar estratégico, de negócio, já pensando para o próximo ano, o que vai ter no próximo ano, onde é que eu posso me encaixar, qual é a marca que eu gostaria de trabalhar, sabe? Exatamente, isso é uma coisa, olha que curioso, ontem a gente estava fazendo o planejamento estratégico da empresa, que a gente faz semestralmente. Mas, assim, é isso. Estamos em julho e eu tô olhando 2027. Perfeito. Claro. É isso aí. Então, é isso, assim, entender, tipo... Pô, coisas... Gente, são detalhes que impactam demais. Exemplo, esse ano o carnaval foi em março. Isso quer dizer que a economia para os influenciadores foi desafiadora janeiro, fevereiro e março. Porque as coisas começam a engrenar mais pós-carnaval. Tem uma fatia de influenciadores que conseguem nadar ali uma boa marola no carnaval. Mas não aqui no nosso estado. Não Inclusive, tem que entender a realidade do nosso estado, isso sabe? É bem importante. Então não é só olhar o mercado nacional, que não atua nacional. Quero atuar muito no Dia dos Namorados, porque o meu relacionamento é um super nicho dentro da minha rede social. Tu não pode em maio começar a postar um relacionamento. Tu tem que estar ali desde janeiro, já, tipo, criando conteúdo estratégico para plantar oportunidades para o meio do ano. Exemplo. E além disso, também saber surfar em ondas, né, gente? Porque como a gente falou, é tudo muito rápido, então existem oportunidades que vão surgir e ter essa adaptabilidade também pode fazer a diferença e pode fechar portas ou abrir grandes... Essencial, porque muitas vezes as pessoas elas ficam esperando os momentos ideais para fazer. Só que aí o momento ideal, para começar, ele não chega nunca, porque a gente nunca vai ter 100% Porque ele está dentro do ideal e o ideal não existe, né? E a gente vai se aperfeiçoando durante o processo. Mas até tu chegar nesse momento que tu acha um pouco mais adequado, pode ser que essa onda já tenha passado. Já passou. E aí perdeu o time. Bom, gente, como vocês viram, daria para ficar bastante tempo aqui falando sobre outras questões, né, que envolvem essa profissionalização, mas acho que eu também sou mais otimista, acho que a gente está caminhando bem, acho que, né, do que a gente começou, tem muitas coisas muito legais, né, já acontecendo e ainda vão acontecer, muita coisa vai mudar. E tem muitas oportunidades aí muito legais para quem realmente quer viver disso, né? Então, meninas, infelizmente nosso tempo acabou, mas muitíssimo obrigado, Bruna, obrigada por ter voltado, né, a falar sobre esse assunto aqui no Fala. Jéssica, também não é a primeira vez que a gente se encontra, também sou, inclusive, uma seguidora da Jéssica. Uma consagra. Então, assim, muito obrigada pelas experiências e pelas opiniões, enfim, por todas essas vivências de vocês aqui. Foi maravilhoso. E para vocês que ficaram comigo até aqui, muito obrigada pela audiência, pela paciência. Espero que esse episódio tenha causado também alguns booms aí na cabeça de vocês, como causou no meu, e que vocês possam olhar para esse mercado de marketing de influência agora com olhares mais específicos. Aqueles pedidos finais, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. Eu podia pedir pra Jéssica fazer isso, né? Podia ter pedido, esqueci. Mas enfim, né? E aqui no Fala Mercado sempre tem conteúdo novo. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.